Galera, Fiagro. Mais uma matéria sobre Fiagro, usando agora o Brasil Journal para comentar um pouquinho. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre um fundo, tá até aqui, você já consegue até ver qual que é. E é bacana que dá pra gente pegar todos os parâmetros que a gente precisa avaliar só com esse case. Então tudo que a gente precisa avaliar ali em Fiagro, os riscos, dá pra gente estudar usando esse case aqui, que inclusive está sendo mencionado na matéria do Brasil Journal. Beleza? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, deixa o seu like, tá? Se você não quiser perder nada, clica aí no sininho e se você tiver interesse na minha assessoria, me manda uma mensagem aqui no Instagram, o link está na descrição do vídeo. A gente marca uma reunião, eu te apresento a assessoria aqui pela XP. Se fizer sentido, a gente avança. Beleza? Galera, o título da matéria é o seguinte: os Fiagros foram de 0 a 30 bi em 3 anos. Agora a conta chegou. Resumindo aqui, a matéria comenta bastante coisa, mas resumindo, o que acontece? Os Fiagros, eles começaram ali em 2021 e eles acabaram sendo um ótimo instrumento para aqueles produtores rurais que não conseguiam crédito nos bancões por conta do risco, tá? Os Fiagros foram uma boa válvula de escape para que esses produtores, aqueles pequenos produtores, até mesmo médios produtores, conseguissem financiamento. Só que esse empréstimo adoidado, esse empréstimo a todo custo para poder crescer o fundo, para poder gerar receita, infelizmente, esse empréstimo de dinheiro sem muitas condições ali bem amarradas, sem muita transparência, agora a conta chegou. A gente está em momento ainda de Selic mais alta, a gente tem visto muitos casos de recuperação judicial e, obviamente, isso acaba impactando os recebimentos dos fundos, isso acaba impactando o dividendo, tá? E aí, aqui a gente tem vários comentários sobre esse ponto, beleza? E aí, o que eu acabei de falar, inclusive, está aqui na matéria. Esse incentivo ruim, incentivo da geração de renda, tá? O cara que está investindo em Fiagro, ele quer renda passiva porque ele está vindo de um investimento de fundo imobiliário, então ele quer também ver ali o dividend yield alto, ele quer renda passiva, então os Fiagros acabam tendo que fazer essa alocação muito rápida para não perder ali o investidor. E aí a matéria comenta, esse incentivo ruim levou alguns Fiagros a emprestar para produtores com risco alto, que não conseguiam ter acesso ao crédito tradicional, ou a emprestar a taxas muito baixas. Um dos Fiagros mais problemáticos é o IAGR11, que viu sua cota sair de R$ 11,00 no IPO para R$ 3,97 agora. Essa é uma matéria que saiu no dia 9 de abril, eu estou gravando aqui pouquinho antes aqui de meia-noite, estou gravando ali finalzinho do dia 10 de abril, tá? A cota aqui sendo negociada, fechou ali a R$ 3,96, beleza? Então qual que é o ponto aqui? Tá? O IAGR11, que é gerido pela SFI, tomou calote em 5 CRAs de um portfólio de 8 CRAs. Ou seja, mais da metade da carteira aqui desse portfólio do IAGR está tomando inadimplência. Tá? Inclusive, o maior devedor, a Fazenda Três Irmãos, entrou em recuperação judicial. O fundo só tem 23 milhões de patrimônio líquido. Então aqui já entra o primeiro ponto para a gente analisar. Cara, fundo com pouquíssima robustez, um baixíssimo patrimônio líquido. Tá? O dividendo do fundo saiu de 15 centavos por cota para menos de 4 centavos por cota. Quando a gente olha aqui a evolução dos dividendos, a gente vê aqui, tá? Um pagamento, é porque a gente não tem, deixa eu ver se a gente consegue pegar mais aqui, não tem muitos dados, beleza? O fundo também desdobrou, fez um desdobramento de 1 para 9, a gente não tem muita informação aqui, tá? Mas o que a gente observa, aqui no Estados Unidos a gente não tem tanta informação, mas o que a gente já observa é que o fundo, poxa, chegou a pagar 15 centavos por cota e veio aqui numa redução bem significativa, inclusive aí vai pagar menos de 3 centavos por cota agora em março. O fundo vai pagar ali dia 12 de abril, tá? Sexta-feira, o fundo vai pagar ali por volta de menos de 3 centavos por cota. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial, tá? Então o fundo vai pagar ali 0,035 centavos por cota. Uma redução bastante significativa. Vamos dar uma olhada aqui na evolução dos dividendos, ó, perfeito. Então a gente chegou a ter um pagamento de 15 centavos, tá?
ali em agosto de 23, mas daí a gente começou a ter um monte de problema na carteira e o dividendo veio caindo drasticamente. Tá? Hoje a carteira do IAGR é uma carteira majoritariamente exposta em CDI, tá? E uma parte ali em IPCA. Então é uma carteira quase que 70-30, 70 CDI, 30 IPCA. E aí a gente tem uma carteira que conta com 8 CRAs, 5 dando problema, tá? O que mais a gente observa aqui, ó? Exposição geográfica. O fundo faz pouquíssima diversificação geográfica, a gente já falou que esse é um ponto de extrema importância, que quando a gente está falando de agro, risco climático, se você está muito exposto numa região, a gente acaba ficando mais sujeito ao clima daquela região. Se a gente estiver aí num momento mais complicado, poxa, a gente está em momento de El Niño, um período de El Niño, então a gente pode ter uma dinâmica climática um pouco mais complicada, ou excesso de chuva, ou excesso de estiagem, seca, e a gente acaba tendo um problema se está muito exposto num determinado estado, numa determinada região. Maior parte aqui da carteira também com exposição em grãos, soja, milho, e a gente já falou em diversos momentos, a gente tem tido ali preços mais baixos, muito em função aí da oferta mais alta, beleza? E uma demanda menor, também tem a questão climática também, o El Niño, que acaba prejudicando ali o plantio e tudo mais. Então, a gente tem um fundo aqui com pouca diversificação geográfica, um ponto que a gente fala bastante, que é necessário que os fiagros tenham uma boa diversificação geográfica, uma exposição em commodities, majoritariamente aqui em commodities, que estão ali dando problemas, beleza? Então, num ano um pouco mais apertado, um pouco mais complicado. Então, a gente já tem os dois principais pontos que a gente aborda: diversificação geográfica e diversificação de segmento. Até no início do relatório, a gestão comenta ali um pouco sobre a evolução da soja, tá? A gente vê aqui, por exemplo, preços menores aí, comenta sobre também o mercado aí de bovinos, algodão, milho. Então a gente tem ali as duas principais commodities que o fundo está exposto, dando ali problema. E daí também o aumento das recuperações judiciais, o fundo não recebe os pagamentos que seriam devidos e daí o dividendo acaba sendo impactado. Então, olha o que a gente tem: uma carteira com bastante risco, com pouca diversificação geográfica, com exposição em commodities, em duas commodities que estão um pouco mais delicadas esse ano, tá? Um outro ponto que também é válido comentar: olha o tamanho da olha o tamanho do fundo aqui, olha o tamanho da base do fundo, menos de 4 mil cotistas, tá? E uma liquidez de 42 mil reais, ou seja, baixíssima liquidez, uma base muito pequena de cotistas, concentração geográfica, concentração de commodities e um outro ponto, e FIA, tá? Obviamente, não é porque o fundo faz parte do índice que ele é um bom fundo, mas se ele está num índice que replica o mercado ali do agronegócio, significa que ele tem uma certa robustez, uma certa importância no segmento. E a gente não vê o IAGR sendo listado aqui. Então a gente não tem um fundo de IFIA, fundo com uma base muito pequena de cotistas, com uma liquidez muito baixa, um patrimônio pequeno, de 8 operações, 5 estão com problema, baixa diversificação geográfica e baixa diversificação de segmento. Então a gente tem aqui a tempestade perfeita para dar errado. Não basta simplesmente olhar para um fiagro, nesse caso aqui o IAGR ele acabou desdobrando também, fez um desdobramento de 1 para 9. Não basta só olhar o preço da cota ali mais barato, R$10, olhar o dividend yield e achar que está tudo bem. É preciso olhar esses aspectos: diversificação de estado, a diversificação geográfica, a diversificação de segmento, tamanho do fundo, como é que está ali a carteira, quais são os riscos envolvidos, tá? É importante que esteja tudo adimplente. A gente sabe que o setor ali do agro precisa melhorar bastante coisa em termos de governança, em termos de transparência dos números, tá? Então, não é simplesmente olhar o preço da cota, olhar o dividend yield e achar que está tudo certo. Cuidado, tá? Você pode acabar entrando num fundo com altíssimo risco. Vamos lembrar que a gente está em Selic alto, então isso acaba pesando também para quem tem dívida atrelada a CDI, que é a maior parte ali das dívidas do agronegócio. Então é importante entender como é que está a carteira, entender se tem diversificação de segmento geográfico, para a gente acabar não entrando em furada.
Beleza? Então, a gente tem tido sim um aumento no número de recuperações judiciais, a gente tem ali alguns fiagros que estão realmente com problema, como é o caso do IAGR, como é o caso do GCRA, tá? Mas a gente tem outros fundos que estão performando bem, que têm uma carteira mais robusta, que fazem uma mitigação de risco, um controle de risco melhor, que fazem diversificações mais inteligentes, tanto geograficamente quanto em segmento, que buscam negócios que tenham mais robustez. Beleza? Então, ponto de extrema importância, olhar a carteira. Não é só olhar o preço e o dividend yield, é importantíssimo olhar a carteira e todos esses aspectos que eu mencionei. Base, volume de negociação, patrimônio, diversificação de segmento, diversificação geográfica, inadimplência na carteira, tudo isso. Então, é importante ter isso em mente e aí, olhando isso, entendendo os riscos, a gente consegue fazer boas alocações, mesmo no momento complicado para o agronegócio, para muitos fiagros, a gente ainda tem ali alguns fundos bem interessantes. E aí um ponto de partida para você analisar, para você começar a selecionar fiagro, pode ser o próprio IFIA. Beleza? Então, era o que eu queria trazer aí no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforça aqui os pedidos que eu fiz no início, deixa aí o seu like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na assessoria, me manda uma mensagem aqui no Instagram. E se você tiver interesse em participar da minha comunidade de milhas e investimentos, estou deixando o link aqui para você conhecer, tá? Esse é um conteúdo pago, é uma assinatura de 1 ano, onde você tem acesso a aulas gravadas que vão de pontos, milhas, uso inteligente do cartão de crédito, até investimentos em bolsa. E também tem um grupo no WhatsApp, onde diariamente a gente conversa ali, eu coloco alguma novidade, comento algum conteúdo, algo que esteja rolando no mercado, trago alguma oportunidade. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer aí. Espero que você tenha gostado. Nos vemos então no próximo vídeo.